É possível conciliar religião com política? Recentemente ministrei em minha igreja. O tema foi oração. Discorri sobre o livro de Daniel. Falei sobre política. Falei sobre socialismo. Ficou a pergunta: é possível conciliar a pregação do evangelho com política? Eu falei sobre o livro de Daniel. Aquele profeta, o Daniel, viveu em um contexto político que favoreceu o totalitarismo, determinando, inclusive, o totalitarismo era tão forte na Babilônia que determinava a religião dos cidadãos. Os nomes Ananias, Misael, Zacarias, né? Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, são 4 jovens que foram deportados para a Babilônia. Esses nomes foram mudados para Betelsazar, Sedraque, Mesaque e Abednego. O nome original deles significava uma relação deles com o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nomes que foram dados pelo rei, um homem que tem uma posição política, passou a significar que aqueles jovens não pertenciam mais ao Deus de Israel, mas ao Deus babilônico, ou aos deuses babilônicos. Os amigos de Daniel foram parar na fornalha de fogo e o Daniel foi para a cova dos leões. Por não se renderem à religião imposta pelo rei babilônico. É exatamente esta a intenção da esquerda: impor uma cultura sem Deus, impor costumes que contrariam os princípios do Evangelho, que contrariam os princípios norteadores de uma sociedade cristã. Creio que somos uma sociedade cristã. E a Igreja de Jesus Cristo não pode se calar diante disso. É bom lembrar que em 64 a esquerda tentou assaltar o poder, tomar o poder aqui no Brasil através da Revolução Armada. Isso não ocorreu graças a Deus e graças às Forças Armadas, que atenderam o pedido da população para que fizesse uma intervenção e não permitisse isso. Porque já era sabido que esse regime na União Soviética, no leste europeu, em Cuba, estava matando milhões de pessoas e perseguindo o evangelho. Porém, a esquerda, disfarçada de democratas, assumiram aqui no Brasil o poder com a sigla PT. Tentaram logo de cara controlar a imprensa. Olha aí a reportagem de capa da revista Veja, de capa. Né? Leis, né? Tentaram impor leis para calar a imprensa. Tentaram implantar uma sociedade sem Deus. De forma ardilosa, tentaram levar para as escolas ideologias contrárias aos princípios do Evangelho. Incentivaram manifestações a favor da maconha, a favor do aborto, paradas gays, escarnecendo, zombando do nome de Jesus. Tentaram destruir a família e estão tentando até hoje. Precisamos, então, observar a relação de política com religião e não votar em candidatos ou em partidos políticos que pregam estes princípios que contrariam o Evangelho. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazia parte dos países contra o aborto. O novo governante que assumiu já tirou os Estados Unidos dessa lista. Ou seja, somos a favor do aborto agora, né? É isso que ele está dizendo. O aborto é possível, não tem problema. Algo que contraria, né, frontalmente ao princípio, né, da vida, né? Só Deus pode tirar a vida. Aborto é um assassinato. Aquele que defende o aborto é um genocida. A agenda comunista é universal e existe uma agenda comunista aqui para a América Latina. O PT, quando governou, deixou claro essa intenção ao contribuir para o fortalecimento do socialismo aqui na América Latina. Ele emprestou dinheiro para países
socialistas sanguinários, e não vamos ver esse dinheiro mais nunca. Construiu obras, fez obras nesses países, foi fiador desses países que contraíram empréstimos junto a outros países. Tem país que não está pagando, quem está pagando é o Brasil. O Brasil foi fiador, está pagando, são bilhões que está fazendo falta agora para nós. Implantou o programa Mais Médicos, um verdadeiro pacto de escravidão com o governo de Cuba. Cuba mandava os médicos para o Brasil pagava cerca de 10 mil reais por cada médico, 70% desse dinheiro ia para Cuba e os médicos, cada médico ficava apenas com 30%, cerca de 2 mil, 3 mil no máximo. Eles não poderiam trazer suas famílias e eram vigiados aqui no Brasil. Uma escravidão, uma afronta à dignidade humana. Socialismo é isso, é escravidão mesmo. E o Brasil compactuou com essa indecência, com essa imoralidade e ajudou a financiar a ditadura sanguinária de Cuba. Cuidado com a multidão, cuidado. Foi o grito da multidão que levou Cristo à crucificação. Crucifica, crucifica. Há cristãos gritando fora Bolsonaro, sem saber as consequências disso. A quem interessa esse fora Bolsonaro? Basta citar um vídeo que está aí na internet, do José Dirceu, aquele que fez parte da quadrilha, aquela quadrilha que assaltou o país aqui no Brasil, assaltou nosso país. Aquele que delatou o chefe da quadrilha, ele e o Palocci delataram, dizendo que a ordem era roubar. Roubar para se perpetuar no poder. Ter dinheiro para vencer as próximas eleições, né, e perpetuar no poder. O José Dirceu, nesse videozinho, um vídeo bem curto, ele cita um exemplo de Cuba, cita um exemplo do programa Mais Médicos. Que cara cínico. E diz no final do vídeo, nós vamos voltar em 2023. Que cinismo. Ou seja, ele diz lá na delação que nós roubamos, ele diz nós roubamos, né, realmente, a ordem era roubar, e agora diz vamos voltar. Voltar para quê? Esta é a intenção. O fora Bolsonaro é para isso. Como não falar em política, os profetas falaram de política sim, denunciaram os governantes de Israel, né? O povo de Deus, denunciaram. Denunciaram os juízes, né? Que vendiam sentenças. Olha o STF, né? Juiz vendendo sentença, que coisa feia. A palavra de Deus diz que as autoridades foram constituídas por ele para o bem. O Senhor está atento às atitudes das autoridades, dos governantes, porque esse mundo é de Deus. E Deus quer colocar ordem nesse mundo, nesse caos, através da pregação do Evangelho e através das autoridades. Que nem o apóstolo Paulo diz, as autoridades são ministros, né, de Deus, estão a serviço de Deus para colocar ordem. O próprio Deus diz em Provérbios, né, quando o ímpio governa, o povo sofre. Esse é um alerta para nós. O povo cubano está sofrendo, o povo venezuelano está sofrendo, passando fome, não é de hoje. Resultado de governos ímpios. E há cristãos aplaudindo esse tipo de coisa. Há cristãos, né, que são simpatizantes desta ideologia. Há cristãos que não conseguem discernir. Oram pela família, mas votam nesses partidos que são contrários à família, que querem destruir a família. Oram por nossas crianças, mas votam nesses partidos que querem denegrir a imagem de nossas crianças. Oram pelo Evangelho, mas votam nesses partidos ateus, que pregam o ateísmo, que pregam o fim do cristianismo. Como não falar em política? As religião e política estão ligadas. Eu estou aqui só alertando. Se não fui claro, eu lamento. Eu não sei desenhar. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país.